Então, estamos mais uma vez aqui reunidos. Estou aqui com uma convidada especial. O Ministério Plano A Homeschooling, mais uma vez, tem a alegria de compartilhar com todos vocês esse testemunho de uma jovem, o testemunho de uma jovem que é um testemunho muito especial. A Isabela é muito querida, é minha aluna na Escola Missionária do IAG, e conversando com a Isabela, ela comentou um pouquinho da trajetória dela, de conversão. Mas é um aspecto da conversão da Isabela que muitos, até hoje ainda lutam, né. Muitos, quando a gente conhece a Jesus Cristo, a gente ainda tem algumas resistências, né. Então, e a resistência hoje, principalmente para as mulheres, a maior resistência é na mudança de alguns aspectos do vestuário. Então, o testemunho da Isabela, ele é muito, muito, muito especial, porque ele trata da modéstia cristã. Como foi a jornada de conversão da Isabela? Como foi que Jesus foi conduzindo a Isabela para ela viver os princípios da modéstia do céu aqui na terra, na vida dela, né? Então, a Isabela é uma jovem, tem 21 anos, né, Isabela? Isso. Então, a Isabela tem 21 anos, como eu disse anteriormente, ela é aluna da escola missionária do IAG, e ela vai compartilhar um pouco da trajetória dela, ela vai pegar lá do passado e vai trazendo até aqui o presente. E ela vai compartilhar o que Deus colocou no coração dela, do porquê de por que que eu vou mudar? Por que que eu me visto o que que tem de mais usar um short, usar uma calça jeans, usar uma camiseta, uma roupa de alcinha, usar unha pintada, maquiagem, o que que tem de mais? Isso é ser retrógrado, é ser extremista, né. Mas será que é assim que Jesus pensa? Então a Isabela vai compartilhar como foi que Jesus tocou no coração dela, para ela para ela, fazer mudança. E ela trouxe imagens para nós. Isabela vai mostrar um pouquinho de como era e como está. É Sim. importante, né, é importante para a gente ver, né, o milagre que Jesus faz na vida de uma pessoa. E eu vou deixar a Isabela, já vou sumir daqui, eu vou deixar aqui uma pergunta, para você lembrar de responder lá no final. Hoje, com o que você conhece da modéstia cristã e do que você tem vivido, você está mais realizada como uma moça cristã hoje ou comparando com a sua vida no passado? Tá bom? Aí você vai falar isso para nós lá no final, tá bom? Tá Que bom. Jesus Cristo te abençoe, ilumine as tuas palavras, e agora eu vou sumir para você poder projetar o seu PowerPoint, tá bom? Então, é, o título que eu escolhi foi A Beleza da Modéstia, e ao longo do meu testemunho vocês vão entender o porquê. E esse é o meu testemunho com a modéstia cristã. Bom, antes de começar, eu gostaria de ler esse texto aqui, que diz assim: Muitos se enganam ao pensar que a beleza e roupas chamativas farão com que obtenham a consideração do mundo. Bom, vou parar por aqui antes de terminar de ler, porque era exatamente isso que acontecia comigo. Eu achava que a beleza e as roupas, ou mostrar o meu corpo, era algo que chamaria atenção para mim, né? Ou que eu teria uma consideração do mundo por conta disso. Então,
a minha história começa mais ou menos assim. Quando eu tinha uns 12 anos, a, a minha mãe teve câncer. E o meu pai, eles são separados desde que eu cresci, e o meu pai mudou de cidade. Então, bem na época em que eu estava saindo da fase de criança, indo para a fase adolescente, eu tive uma negligência, assim, por parte dos meus pais, mas não por culpa deles, mas porque por minha mãe estar com câncer e com depressão também, e meu pai mudou de cidade, eu acabei ficando menos assistenciada, né? Então, eu conseguia fazer o que dava na telha, né? E eu me vestia de forma muito vulgar. Quando eu tinha 13, 14 anos, usava shorts muito curtos, roupas transparentes, com decote. Era assim que eu me vestia. E creio que isso mostra a carência que eu sentia também dos meus pais, enfim. E eu vou falar mais sobre isso ao longo do testemunho, né? Como que as roupas, elas mostram também o que está na nossa mente, que é o nosso caráter, enfim. Vou continuar lendo aqui o texto. Ao contrário, os atrativos que consistem apenas nos adornos exteriores são superficiais e mutáveis. Não se pode confiar neles. O adorno que Cristo aprecia em seus seguidores nunca desaparecerá. Ele diz: não procure ficar bonita ou bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Então, essa é a beleza que nós temos que buscar, né? Aí agora trouxe essa foto, né? E a pergunta que eu faço é: qual é a imagem que essa roupa passa? Né? Eu coloquei algumas coisas: desleixo, rebeldia, sem distinção de gênero. Essa sou eu, mas não tem a minha cara, né, na foto. Então, talvez se eu não falasse que sou eu, não teria como saber se é um homem ou uma mulher com essa roupa. E porque as roupas rasgadas, elas demonstram esse desleixo, essa rebeldia. Nessa época eu tinha 15 anos. E eu tava realmente assim, desleixada, rebelde. Eu não ligava muito para as coisas que estavam acontecendo à minha volta. Eu era uma menina que ainda se importava com a escola, porque minha mãe cobrava muito isso de mim. Mas nessa época eu lembro que eu só tirava a média, porque eu estava desinteressada com todas as coisas. E a minha roupa demonstra exatamente a pessoa que eu era nessa época, né? Olha só o que Ellen White diz. Com frequência, a aparência exterior reflete o que está na mente. E devemos ser cuidadosos quanto a que sinais damos ao mundo para julgar nossa fé. Então, o discurso do mundo não, a nossa aparência não diz quem nós somos, mas Deus diz que sim. Deus diz que sim, né? Que o nosso caráter ele se expressa através de como nós estamos vestidos. E esse texto comprova isso aqui, né? Então, aí eu usava roupas vulgares, depois usava essas roupas mais desleixadas, e eu gostava muito de umas roupas meio assim, hippies, né? E eu fui pesquisar na internet o que era o movimento hippie, para ver qual imagem eu estava passando com essa roupa. E eu fiquei surpresa, porque eu não sabia que eu passava essa imagem, mas acabava que eu passava essa imagem. Olha só o que está escrito aqui. O movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos 1960. As questões ambientais, a prática de nudismo e a emancipação sexual eram ideias respeitadas recorrentemente por essas comunidades. Olha isso, através de uma roupa, o que você pode estar pregando para o mundo, né?
Ó, e também diz aqui, roupas velhas e naturalmente rasgadas para ir em oposição ao comunismo, ou então roupas com cores berrantes, que é o caso dessas aqui, para fazer apologia à psicodelia é o uso de drogas, né? Além de diversos outros estilos incomuns, como calça boca de sino, andar descalços, ou calçando sandálias, ou botas, camisas floridas e com cores vivas. Então, era exatamente assim que eu me vestia. Eu gostava dessas roupas com cores berrantes, gostava de roupa rasgada, meio desleixada. Você pode ver aqui, ó, que nessa, que nessa foto aqui, eu tô com um colar, eu tô com uma tornozeleira e eu tô com uma sandalinha. E aqui eu tô descalça nessa outra. Então, era exatamente assim que eu me vestia e, e essa era a imagem que eu estava passando para as pessoas, mesmo sem eu querer, mesmo sem eu querer. Aí agora, outra fase da minha vida também, que eu usava muita maquiagem. Teve uma fase da minha vida que eu comecei a usar muita maquiagem por influência, porque eu já morei um tempo em João Pessoa com meu pai, fiquei um ano morando lá, e lá as mulheres usam muita maquiagem, elas gostam de usar bastante maquiagem, e acaba que é mal vista, a mulher é vista como mal arrumada se ela não tá de maquiagem lá. E aí eu comecei a usar muita maquiagem quando eu morava lá. Eu usava essas maquiagens aqui carregadas. E eu também gostava muito de usar brincos. Aqui nas duas fotos eu estou usando brinco. E sobre a maquiagem, eu queria falar algumas coisas. Bom, a, a minha vida já não era muito saudável, né? Eu, eu tinha eu comia muito chocolate nessa época, muito, muito, muito. Eu cheguei a pesar 80 quilos quando eu estava aqui. E, e o meu rosto, eu nunca fui uma pessoa de ter muita espinha, mas o meu rosto aqui, ele tinha muita espinha. E eu comecei também a usar maquiagem para esconder isso. E a espinha tinha a ver com os meus maus hábitos. E eu lembro que quando eu comecei a usar maquiagem, piorou muito a saúde da minha pele. Eu lembro que eu passava muito rímel e eu lembro dos meus cílios caindo, depois de um uso prolongado, né? Dos meus cílios caindo com muita frequência. Eu lembro também que a quantidade de espinhas aumentou. E eu trouxe esse texto aqui para a gente refletir também. Muitos estão, sem saber, prejudicando sua saúde e colocando sua vida em perigo pelo uso de cosméticos. Estão roubando de suas faces o rubor da saúde e então, para suprir a deficiência, usam maquiagem. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Por conta da minha saúde ruim, eu estava colocando maquiagem e só piorava, né? Porque os cosméticos estavam piorando ainda mais a saúde da minha pele. Então eu vi que toda essa trajetória minha, da modéstia do meu passado, que não tinha modéstia na verdade, né? Das roupas que eu usava no meu passado, não era uma trajetória feliz. Eu não tinha. Primeiro que eu precisava mostrar o meu corpo para me sentir aceita, para me sentir segura, ou enfim, né? Por eu ser insegura com a minha aparência, então eu precisava mostrar o meu corpo, ou então para tentar suprir uma carência que eu não tinha, né? De uma emotividade dos meus pais que eu não tinha naquele momento. Além disso, eu lembro que nessa época, quando eu tinha uns 13, 14 anos e eu vestia muitos shorts, eu sofria muitos assédios assim na rua de pessoas buzinando, desrespeito, né? Nada assim, nunca foi um abuso muito direto, mas eu era desrespeitada na rua, mesmo sendo uma criança. E eu já andava muito sozinha, pegava ônibus, essas coisas desde pequena. Então, é, eu tinha contato com as outras pessoas e eu via que os homens não me respeitavam como
eles sempre faziam comentários desrespeitosos, até amigos de sala de aula faziam comentários desrespeitosos. Naquela época eu não via isso como algo ruim, mas hoje eu consigo ver como que isso me influenciava assim, que era uma coisa ruim para mim. E assim que eu me converti, porque antes eu não acreditava em Deus, então quando eu me vestia dessa forma, eu não tinha esse padrão moral também como regra da minha vida. E a minha mãe, ela não gostava das roupas que eu usava, mas por ela estar doente também, porque ela via todo o mundo se vestindo assim, ela não gostava, mas ela não tinha muitos argumentos. Ela falava, você não pode se vestir assim, mas todo mundo se veste assim, né? Então ela não tinha muitos argumentos. Então, algumas vezes ela falava: "Não, minha filha, você não vai sair com essa roupa não. Pode voltar, trocar de roupa". Mas na maioria das vezes ela deixava eu sair como eu queria. E depois que eu comecei a acreditar em Deus, Deus foi tocando no meu coração, né? E foi me mostrando que shorts muito curtos, decotes, roupas muito justas não eram, é, não eram do agrado dele. Mas ainda assim eu me vestia muito mal. Ó, essa próxima foto eu tô numa igreja. Cidade Viva era a igreja de João Pessoa. Tava, esse Entre Amigas era uma programação de mulheres. E olha só como eu estava vestida, né? Eu estava vestida aqui com esse vestido de manga, com decote, e o joelho aparecendo. E na igreja ainda por cima, né? Então, mesmo Deus tocando no meu coração para que eu não me vestisse mais de forma vulgar, extremamente vulgar aos olhos do mundo, ainda assim não creio que está de acordo com a modéstia verdadeira, né? Mas eu fiz uma mudança. E eu estava contando esse testemunho para minha mãe antes de montar o slide, e ela me fez essa pergunta que está aqui. Mas por que não parar por aí? Por que que você decidiu avançar na modéstia, nessa transformação da sua vida, né? E agora eu vou trazer os meus porquês. Bom, o primeiro porquê é porque o nosso corpo é um tesouro. Então, quando eu entendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que eu fui comprada por bom preço, eu entendi que o meu corpo é um tesouro mesmo e que isso precisa ser guardado. O nosso corpo precisa ser guardado e também realmente é uma joia de Deus. Como diz Ellen White também, uma maquinaria viva, né? E nós precisamos cuidar desse corpo como uma joia, como um tesouro, não só cobrindo ele, mas a modéstia ela vai muito além disso. Ela vai também, e eu vou falar sobre isso mais na frente nos slides, sobre a saúde, né, do vestuário, sobre também não ser pedra de tropeço para os outros. Vou avançar aqui para a gente ir continuar. Mas ó, essa aqui já sou eu hoje, né? E vou voltar aqui na foto que eu tava de maquiagem que eu queria fazer um adendo nessa questão. Olha a minha cara nessa foto. Como eu pareço ser bem mais velha. Eu tinha 16 anos e hoje eu tenho 21. Eu pareço ser bem mais velha nessa foto aqui do que eu sou hoje. E também essa foto aqui, eu coloquei ela porque o meu semblante tá sério. O meu semblante tá carregado, tá pesado. Era um semblante de alguém que não tinha Deus no coração, né? Aqui, quando eu já estava na igreja, ainda assim, eu não conhecia a verdade que eu tenho hoje. E eu vejo que essa verdade me transformou mesmo, né? Aí nessa outra foto que eu passei, eu já estava bem mais feliz, né? É outro rosto, mas vocês vão ver outras fotos também. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto de seu vestuário.
Então, novamente, reforça aquela ideia que eu trouxe lá no início, né? Um gosto apurado, um espírito cultivado, revelar-se-ão na escolha de ornamentos simples e apropriados. A casta simplicidade no vestir, aliada à modéstia das maneiras, muito farão no sentido de cercar uma jovem com aquela atmosfera de sagrada reserva, que para ela será um escudo contra os milhares de perigos. Então, a modéstia, né? A simplicidade no vestir, a modéstia das maneiras, porque a modéstia não é simplesmente uma forma de vestir, mas a modéstia é um atributo do caráter, né? Então a modéstia, ela é um escudo contra os milhares de perigos. Ela nos protege mesmo. Próximo. É melhor para a saúde, olha. Nessa foto aqui, eu estou num curso médico missionário. E foi lá que eu aprendi o porquê que eu deveria me vestir de forma modesta. Lá que eu me batizei, nesse curso médico missionário também. E antes, aquela foto ali que eu estava na igreja, com aquele vestido imodesto, até lá eu me vestia dessa forma. Só que aí eu descobri esse curso médico missionário, me interessei, e lá eles já falavam, olha, no curso aqui a gente usa saia, saia abaixo do joelho, e também não usa blusa de manga. E aí eu comprei algumas roupas, mandei fazer essa saia aqui, por exemplo, eu mandei fazer numa costureira, e, e eu fui para o curso assim com umas 7 roupas modestas. Era só isso que eu tinha. E eu fui e eu comprei as roupas modestas, mas por uma questão de respeito ao curso. Mas eu ainda não tinha entendido o porquê, né, que eu deveria me vestir assim. E lá eu aprendi, né? Fui vendo os textos da senhora White e esses são os porquês que eu estou passando aqui para vocês. Existem estudos mais profundos sobre isso, mas para mim foram esses os porquês que tocaram o meu coração, né? Então, o primeiro é porque nosso corpo é um tesouro e ele precisa ser guardado. O segundo é que é melhor para a nossa saúde, né? As roupas curtas, os shorts. Eu lembro que quando eu usava muito short ou eu usava saias, eu não usava short por baixo quando eu usava saia, nem vestido. E quando eu usava aqueles shorts curtos, eu lembro que eu caminhava e a minha perna ficava doendo, porque ficava uma batendo na outra, né? Ou então eu usava roupas muito justas que apertavam a minha cintura ou a circulação das minhas pernas. Então, além da maquiagem que eu falei, né, que estava fazendo muito mal para minha saúde, os brincos também que eu usava naquelas fotos da maquiagem tinha brincos, eu sou alérgica à bijuteria. E mesmo assim eu usava e ficava toda empolada a minha orelha, mesmo assim eu usava. E aí eu comecei a entender mesmo, o mesmo princípio de que nosso corpo é um tesouro, Deus também pede para que cuidemos da nossa saúde e o vestuário está totalmente ligado com isso. Olha só os textos que eu trouxe sobre isso aqui. Nossa roupa deve ser asseada. A falta de asseio no vestuário faz mal à saúde e, assim, contamina o corpo e a mente. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. O vestuário deve ser saudável em todos os aspectos. Acima de tudo, Deus deseja que tenhamos saúde, saúde física e mental. E devemos trabalhar junto com Ele para a saúde, tanto do espírito como do corpo. Ambas são promovidas pelo vestuário saudável. Então, tanto a saúde física quanto a saúde mental e espiritual são promovidas por um vestuário saudável, né? Próximo por quê? Somos chamados para testemunhar. E esse é um dos mais fortes também para mim, né? Quando nós nos vestimos de forma diferente e modesta, nós estamos representando a Cristo.
nós, como cristãos, temos que representar a Cristo, né? E, e se nós não nos vestimos de forma modesta e dizemos que somos cristãos, então as pessoas de fora estão vendo um Cristo deturpado. E isso tocou muito o meu coração. Quando eu vi as palestras de modéstia, enfim, que realmente é, essa questão do testemunho é algo muito forte, né? E eu já presenciei, inclusive, uma situação em que me reconheceram por ser adventista do sétimo dia pela roupa que eu estava usando. Eu fui no posto de saúde e a enfermeira perguntou se eu era adventista. Aí eu falei que sim. Aí eu perguntei, mas eu perguntei por quê que você está me perguntando isso? E ela falou, pela roupa que você está usando. E eu fiquei impressionada com isso. E achei muito, muito, muito legal e bonito isso, né? Das pessoas poderem reconhecer quem nós somos e nossas crenças através da nossa roupa. E aí, esse texto também eu achei muito, muito forte, que fala sobre essa questão do testemunho. Olha só. A linha de separação entre tais pessoas e o mundo será evidente demais para ser confundida. A influência dos crentes seria 10 vezes maior se homens e mulheres que aceitam a verdade, que foram anteriormente descuidados e negligentes em seus hábitos, se tornassem tão elevados e santificados por meio da verdade que observassem hábitos de asseio, ordem e bom gosto em seu vestuário. Então, se nós tivéssemos hábitos de asseio, ordem e bom gosto em nosso vestuário, nossa influência poderia ser 10 vezes maior. Então, realmente, influencia o nosso testemunho, a roupa que a gente está usando, né? Nosso Deus é um Deus de ordem e de forma alguma se agrada com a confusão, sujeira ou pecado. E eu vejo que as roupas que eu usava antes, elas traziam essa ideia de confusão, de pecado, de desleixo. E hoje, pela glória de Deus, né? Pela misericórdia de Deus também, eu posso passar uma outra imagem com as roupas que eu estou usando, né? E o outro porquê, esse é o penúltimo porquê, é que nós não devemos ser pedra de tropeço. E esse também é um porquê muito importante. Quando nós usamos roupas vulgares, roupas que mostram a nossa pele, nós estamos chamando atenção para o nosso corpo, né? E os homens, eles têm essa capacidade de imaginação maior do que as mulheres. Então, muitas vezes, por uma transparência, alguma coisa assim, na mente deles, eles vão completar o que está faltando. Então, tem essa questão de que os homens, eles têm essa tendência, né, maior de imaginar. Então, para evitar que isso aconteça conosco, e para evitar mesmo ser pedra de tropeço, a gente pode nos resguardar e resguardar o nosso irmão, né? Além disso, existe um estudo que já foi cientificamente provado que quando um homem ele olha para uma mulher vulgar, uma mulher que está aparecendo muito o corpo dela com as roupas, né? Que ela está vestindo, o lado do cérebro que ativa é o lado de ferramenta, ou seja, ele está olhando para essa mulher como um objeto. E quando ele olha uma mulher modesta e ele sente um interesse por ela, liga o lado que fica ativo é o lado dos sentimentos. Então é totalmente diferente. Isso apenas por uma única impressão que o homem pode ter, né? Então, além de a modéstia ela nos preservar, ela preserva o outro também, né? Porque creio que nós, mulheres cristãs, não queremos ser pedra de tropeço para nenhum irmão nosso, né? Então, a modéstia ela protege os outros. E eu acho isso muito bonito também.
E a última coisa é que hoje eu sou mais feliz, e aí eu já aproveito e respondo a, a, a pergunta que a Cleuma fez. Realmente, hoje eu me sinto muito mais realizada e feliz com a minha aparência, com as roupas que eu uso, do que antes. Hoje eu me sinto mais respeitada pelas pessoas que estão à minha volta. Eu nunca, em todo esse tempo, já tem quase 2 anos que eu pratico, né, a reforma do vestuário. E, e nesses 2 anos, nunca fui desrespeitada, julgada pela roupa que eu estava usando. Nunca. Nem quando tinha umas fotos ali na praia que eu estava usando, estava bem coberta, né, comparado com as outras pessoas que estavam ali. Nunca tive um olhar de julgamento, nunca recebi isso de ninguém. Então, eu me sinto mais respeitada, mais bonita, mais jovem, tudo isso acredito que a modéstia fez na minha vida, né? Dá para ver que as fotos antigas eu parecia ter um semblante mais carregado, ser uma pessoa mais velha, aparentar uma pessoa mais velha do que eu era. E hoje é totalmente diferente, né? E a última questão que eu queria falar, esse é o último texto aqui do meu testemunho, é que muitas vezes as pessoas acredito que um medo que as pessoas tenham mas eu não tenho condições, eu não tenho condições de transformar o meu vestuário, enfim, fazer uma reforma como essa, porque realmente, às vezes é difícil, né? É difícil achar roupas que nos agradam e que sejam modestas. Eu sofri essa dificuldade também. Quando eu pesquisava assim, roupas cristãs na internet, eu via muitas roupas que não tinham a ver com o meu estilo, né? E esse também é uma das coisas que também me incentivou a costurar e a fazer as minhas próprias roupas, né? Mas tem essa dificuldade realmente, mas não é impossível. Eu me identifico com todas as roupas que eu uso. Eu gosto das roupas que eu uso, modestas, né? E elas realmente têm a ver comigo. Eu gosto do estilo que eu tenho hoje, né? E também eu tenho condições de comprar roupas, graças a Deus, o Senhor me deu essas condições para que eu possa mudar meu vestuário. Mas ao longo, desde que eu fiz esse curso médico missionário no início, até hoje, a escola do IAG, eu recebi muitas roupas de doação, muitas, e saias, blusas, casacos, todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, até sapato eu recebi de doação. Deus proveu, mesmo sem eu precisar, ainda mais quem precisa, né? Então eu trouxe esse último texto aqui para que quem tem esse medo no coração de eu não tenho recursos para, ou então eu não sei como achar roupas modestas, enfim, Deus envia, né? E a Bíblia diz isso aqui, ó. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, esse verso mostra como Deus ele pode sim suprir as nossas necessidades. E às vezes a gente pensa que a roupa é uma coisa secundária, mas não. Deus ele está pronto para suprir isso. E ele vai trazer o que agrada a ele, né? Então, a transformação da modéstia na minha vida foi algo simples. Bastou eu aceitar e querer que essa transformação acontecesse que Deus abriu todas as portas, proveu tudo o que fosse necessário, transformou meus gostos e hoje eu sou muito mais feliz, como eu falei antes. É isso. Que bênção, Isabela.
Muito obrigada por compartilhar com a gente. Olhe, é uma moça que está dando testemunho aqui para nós, mas os princípios, eles valem para todos, para moças, para rapazes, para homens, para mulheres, para idosos, para crianças, né? Os princípios, eles não mudam, né? Eles são os mesmos para todas as idades, para todas as pessoas, para todas as classes, né? E o Senhor Deus, ele proveu o necessário para que quando nós estamos com o coração disposto, ele vem e diz: tá bom, então agora está aqui. Agora vá para cá, agora toma isso daqui para você, que vai facilitar a sua vida e você vai conseguir dar mais passos. E o Senhor vai abrindo o caminho para nós, né? Aconteceu na vida da Isabela, aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de muitas, tem acontecido na vida de muitas pessoas, né? E nós estamos num caminho estreito, né? Não tem como ser mais simples ou mais, não, o caminho ele vai estreitando. Só que o caminho vai estreitando e Jesus vai no caminho estreito com a gente, né? Tanto no aspecto da modéstia, quanto no aspecto da alimentação, da verdadeira adoração, não é? Então, obrigada, Isabela, por separar esse tempo para estar aqui com a gente, né? Eu agradeço muito a Jesus, porque a gente consegue ver que o Senhor Deus ele tem poder para mudar qualquer vida, não é? E eu estou agora com um grupo de estudos adornados por Cristo, e nós estamos estudando também a modéstia masculina, que é pouco comentada, é pouco divulgada, mas tem muitos aspectos que envolvem a modéstia masculina também, não é? Então, e aqui nós deixamos esse testemunho para os jovens, principalmente, é claro, mas para as mamães e papais, porque as mamães e papais depende desde agora pequenininho, os filhos dependem deles para aprender os princípios corretos, né? Então, que Jesus abençoe cada família, cada lar, e que nós possamos caminhar juntos até o fim com Jesus, não é? E que o nosso guarda-roupa honre a Jesus Cristo, né? Amém. Que quando a gente ande na rua, realmente as pessoas nos chamem, que nem lá os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, que as pessoas possam nos chamar de cristãos realmente por sermos cristãos, por representarmos a Cristo, né? Então, eu aproveito aqui para convidar as pessoas que estão nos assistindo a deixar o seu like. Lá vai a listinha que todo mundo já sabe. Deixar o like, deixar o seu comentário. Aproveita e deixa no seu comentário o que é que você achou dos textos que a Isabela leu, se fazem sentido para você, se você teve uma experiência semelhante ou não, ainda está caminhando, né? Deixa um comentário para nós que esses comentários eles são importantes também, não só para nós do canal, mas também para todas as pessoas que estão ali. E quem sabe você deixar também o seu testemunho na área de modéstia ali para nós, né? Sempre muito enriquecedor, né? E compartilhe essa mensagem com algum jovem ou alguma jovem, com alguma família, algum papai, com uma mamãe que possa ser útil na vida dele também, né? E vamos caminhar com Jesus, né? Sem Cristo, como diz João 15,5, nós nada podemos fazer, né? Obrigada, Isabela. Isabela, você pode fazer uma oração final por nós, para a gente encerrar? Sim. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Pai, testemunhando. Peço, Pai, para que todos que assistam esse vídeo possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, ou para que possam compartilhar com outras pessoas e serem tocadas por Ti, Pai. Que esse testemunho seja para Tua honra e glória, Senhor. E que o Senhor esteja com as pessoas que realmente decidiram mudar
o estilo de se vestir, Pai. Que o Senhor esteja com eles nessa decisão, ajude eles a permanecer firme e supra todas as necessidades, Pai. Amém. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Isabela. Deus te abençoe.